falando um pouquinho, de forma detalhada, sobre os estágios da doença. Então, pacientes em estágio inicial, o paciente ele ainda é independente. Os comprometimentos e limitações funcionais mais comuns encontradas nesse tipo de paciente são fraqueza leve a moderada de grupos musculares específicos, início das dificuldades para realizar as atividades de vida diárias, como tomar banho, se alimentar, vestir uma roupa, propriamente, às vezes levantar de uma cadeira, levantar do sofá. Ele apresenta um comprometimento leve da motricidade voluntária, então ele começa a perceber um comprometimento pequeno durante a realização de algumas tarefas. Nesse estágio, as intervenções predominantes são as intervenções restauradoras ou preventivas, baseadas em exercícios para manutenção de força muscular, exercícios de resistência, alongamentos ativo e passivo, pensando aí na manutenção da amplitude de movimento e na integridade articular. Eu coloquei asterisco aí em relação aos exercícios para manutenção de força muscular e exercícios de resistência, para lembrarmos de ter cuidado com a fadiga muscular. Esse paciente, ele é um paciente que ele vai desenvolver fadiga muscular, e essa fadiga, ela vai, decorrente da fraqueza muscular, ela vai ficar cada vez mais acentuada. Então, durante as intervenções, os exercícios de fisioterapia, é primordial ter o cuidado com a questão da fadiga. Estudos anteriores apontavam que exercícios, tanto da fisioterapia, atividade física, poderiam aumentar, existia a hipótese de que esses exercícios poderiam aumentar a fadiga muscular dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica e até mesmo acelerar o processo de degeneração da fibra muscular. Porém, estudos mais recentes já apontam que a realização de exercícios de manutenção da força muscular, exercícios de resistência, exercícios aeróbicos e exercícios isométricos, eles podem contribuir positivamente para a manutenção da força muscular e da resistência muscular em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e até mesmo ajudando a prevenir ou retardar o aparecimento da fadiga muscular. As intervenções compensatórias no estágio inicial vão ser baseadas na avaliação da necessidade do uso de dispositivos adaptativos ou auxiliares e, se necessário, a prescrição, avaliação e orientação sobre a necessidade de modificações ergonômicas do domicílio, do ambiente de trabalho e, se possível, ambientes de convívio social, medidas para conservação de energia, lembrando da fadiga muscular, é necessário que esse indivíduo ele passe a realizar as suas tarefas de forma a minimizar o desgaste físico, com o objetivo de prevenir o aparecimento, o surgimento da fadiga muscular. Educação do paciente sobre o processo de progressão da doença. É importante conversar com o paciente sobre os possíveis sinais e sintomas que ele possa vir a apresentar, que possa vir a manifestar. Orientação sobre grupos de apoio. Então, indicar ao paciente associações de apoio a indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Geralmente, essas associações, elas promovem apoio psicológico, apoio a determinadas terapias que esse paciente ele necessite. Então, orientar tanto o paciente quanto a família a existência dessas associações, que podem ser de grande ajuda. Pacientes em estágio intermediário, ele é um paciente semi-independente. Os comprometimentos e limitações funcionais mais comuns apresentadas por eles nesse estágio são diminuição progressiva da mobilidade funcional ao longo desta fase, necessidade de utilizar cadeira de rodas em determinados momentos ou percurso. Nesse estágio, o paciente ele ainda deambula, ele consegue caminhar, porém, em determinados dias em que ele se sinta mais cansado, ele pode fazer uso da cadeira de rodas para o deslocamento em distâncias mais longas, ou às vezes o trajeto ele é um trajeto mais difícil, que requer um gasto energético maior,
então ele acaba optando pelo uso da cadeira de rodas nessas situações. Ocorre um misto de fraqueza muscular maior em determinados grupos musculares e fraqueza muscular moderada em outros grupos. Nesse estágio, a fraqueza muscular, ela começa a ser enfatizada, ela começa a acometer diversos grupos musculares, mas ainda é uma fraqueza muscular assimétrica, pois alguns grupos musculares vão apresentar uma fraqueza muscular maior e outros grupos musculares uma fraqueza muscular moderada. Diminuição progressiva das habilidades motoras com consequente dificuldade para a realização das ABDs, isso relacionado ao aumento da fraqueza muscular. E é comum que os pacientes comecem a apresentar relatos, queixas de dor músculo-esquelética nesse estágio. Nesse estágio intermediário, as intervenções preventivas vão ser baseadas na preservação da ADM ativa, passiva e ativa assistida. Lembrando que a amplitude de movimento ativa é quando o paciente realiza o movimento sozinho, a passiva, quando o fisioterapeuta realiza o movimento por ele, e a ativa assistida é quando o paciente ele inicia o movimento e ele precisa de auxílio para completar. Manutenção da força muscular, preservação da resistência muscular e orientação e prescrição de dispositivos de alívio. As intervenções compensatórias no estágio intermediário vão estar em torno do apoio aos grupos musculares enfraquecidos, com a prescrição, orientação e treino de dispositivos auxiliares, por meio de equipamentos adaptativos, muletas, órteses, modificações e adaptações dos ambientes domiciliar e de trabalho, instalações de barras de apoio, rampas, localização de ambientes, como, por exemplo, às vezes, esse paciente, ele mora em uma casa com 2 andares, e o quarto dele fica no andar superior. Nesse estágio, a fraqueza muscular ela está mais acentuada, consequentemente, a fadiga muscular ela se torna mais constante. Então, se possível, talvez sugerir para a família trocar o quarto desse paciente de local, trazer para o térreo da casa. Isso vai fazer com que, vai facilitar o deslocamento dele entre o quarto dele e outro cômodo da casa e também vai contribuir para a conservação de energia. Prescrição de cadeira de rodas adaptada, educação e orientação dos cuidadores com relação ao treinamento funcional. Então, orientar e educar os cuidadores, a família, sobre a importância desse paciente se manter ativo, mas também manter o equilíbrio entre a movimentação ativa e a preservação a conservação de energia, com o objetivo de minimizar o surgimento da fadiga muscular. Paciente em estágio tardio, dependente. Nessa fase, o paciente ele já se encontra com deficiências instaladas, é um paciente totalmente dependente para a realização das suas atividades de vida diária, é um paciente que ele passa a maior parte restrito ao leito ou dependente da cadeira de rodas. Os comprometimentos e limitações funcionais mais comuns nessa fase são fraqueza muscular global grave, e essa fraqueza muscular, ela acomete cervical, a musculatura que sustenta a cabeça, né, a musculatura do pescoço, tronco, membros superiores, os braços, e membros inferiores, as pernas. Ele começa a apresentar disartria e disfagia, dificuldade para falar, dificuldade para deglutir a saliva, o alimento, comprometimento respiratório grave, necessitando de suporte ventilatório, e muito provavelmente é comum que o paciente tenha necessidade de realizar uma traqueostomia. Ele se torna totalmente dependente para a realização das suas atividades de vida diária, dependente de cadeira de rodas para locomoção e, em grande parte, restrito ao leito. Nesse estágio, é muito comum que os pacientes manifestem dor músculo-esquelética. As intervenções
voltadas ao estágio tardio, onde o paciente ele se encontra totalmente dependente, elas vão abordar a manutenção da integridade articular e manutenção da amplitude de movimento passiva, lembrando que nesse estágio o paciente já não tem mais controle do movimento voluntário. Prevenção de encurtamentos musculares e deformidades, cuidados com a integridade da pele, cuidados pulmonares, promoção de higiene brônquica e ventilação mecânica, prevenção de trombose venosa profunda e orientação e educação sobre as trocas de decúbito, lembrando que esse paciente ele já não tem mais movimentação ativa. Então, uma vez que ele se encontra deitado em seu leito, é necessário que outra pessoa faça as trocas de postura no leito. Lembrando que as trocas de decúbito, elas são medidas importantes para a prevenção de úlceras por decúbito, associado aí a outras medidas de prevenção. É importante enfatizar a importância das trocas periódicas de decúbito enquanto o paciente está no leito. Posicionamento correto para evitar deformidades, encurtamentos musculares e transferências. É importante ensinar, treinar o cuidador, a família, sobre a maneira mais correta e mais segura de transferir esse paciente do leito para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para o carro. Lembrando que a transferência precisa ser segura, tanto para o paciente quanto para o cuidador ou familiar. É claro que as abordagens, elas são divididas decorrentes ao estágio em que o paciente se encontra, se é o estágio inicial, se é o estágio intermediário ou se é o estágio tardio, mas todas as abordagens têm um foco principal, e esse foco é sempre manter a qualidade de vida do paciente dentro do perfil funcional em que ele se encontra.